Quero falar um pouco hoje sobre a oração. Começar lendo aqui no livro de Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14. Luz no caminho, luz no caminho. A oração de Paulo pelos Efésios. E também, quando a gente está em oração, a nossa oração em favor dos pedidos que sempre a gente faz em favor das necessidades de alguém. E aqui ele diz assim: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar um pouco sobre a gente fazer a oração ajoelhado, de joelhos no chão. E diz assim: do qual toda família no céu e na terra tome o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborado com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento e a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, excelente, todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Quem somos nós, né? Para saber a altura, a largura, o comprimento, da profundidade da oração, mas só Deus sabe isso. O Espírito Santo de Deus é que está em nosso coração e que dá-nos a inspiração para orar, para buscar a presença de Deus, como eu tenho falado no vídeo anterior, como eu gosto de orar. E isso que para mim é muito importante, falar sobre estar de joelho na sua presença. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós espera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele que fala muito sobre as nossas orações, e muito dos patriarcas, né, das pessoas do passado, também venceram na oração, buscando a oração. Aqui fala sobre Jesus se ajoelhou para orar no jardim do Getsêmani, antes da sua crucificação. Está aqui no livro de Lucas, capítulo 22, o verso 41, quando Jesus ajoelhou, também antes da sua crucificação. E aqui também eu quero falar sobre outra pessoa que orou. Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo sob ameaça de morte. Está lá no livro de Daniel, capítulo 6, o versículo 10. Ele orava também 3 vezes ao dia, mas ali ele estava sob ameaça de morte, porque havia um decreto ali que todas as pessoas que fizessem petição a outros deuses, a não ser para o rei, essas pessoas seriam mortas. E aqueles homens maus, eles ficaram sondando Daniel, e mesmo assim ele continuava orando, e ali eles falaram para o rei: tem o decreto para que ninguém pode fazer pedido a outros deuses, a outras coisas, a não ser ao Senhor. E ele estava pedindo ao grande Deus, né? Daniel foi jogado na cova dos leões por ele estar fazendo pedido ao grande Deus. Quando a gente ajoelha e ora, um coração limpo, um coração puro, um coração que ama Deus sobre todas as coisas, Ele nos livra de todo perigo e de todo mal. Foi o caso de Daniel. Ele livrou Daniel na cova dos leões. Quando aquele povo pensou que Daniel estava morto, Daniel estava bem vivo,
porque nele foi achada a inocência, tanto nele quanto no rei. É só confiar no Senhor e ele nos dá livramento. Mesmo que tiver ameaça de morte igual Daniel teve, a gente tem o livramento. O apóstolo Paulo, ele relata que de ajoelhar-se diante do Pai em oração pela igreja. Hoje, está no livro de Efésios, capítulo 13, verso 14. Nós oramos também em favor da igreja, em favor dos irmãos, das irmãs, em favor das crianças, jovens e adolescentes, em favor do Brasil, em favor do povo de Deus, aonde existir, em favor das pessoas na face da terra. Nós oramos, pedimos a Deus também, ajoelhado, porque você está orando ajoelhado tem um poder muito grande sobre as nossas orações. Aqui também fala sobre o apóstolo, aqui está falando sobre o apóstolo Paulo, né? Que também orou em favor da igreja. E aqui teve Salomão também, que orou, ajoelhou com as mãos estendidas para o céu durante a dedicação do templo, que está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 54. Ele também orou agradecendo, né? Ele orou, Salomão foi um dos reis mais sábios da terra. E ele orou e Deus abençoou aquele homem de uma forma muito grande, muito preciosa. Josafá também ajoelhou-se em oração por causas importantes. E quem de nós, né, que não temos uma causa importante para orar? E quando a gente tem essa causa, a gente ajoelha e Deus nos abençoa. E falando de mim também, a semana que passou agora, eu tive um problema e para mim parecia insolúvel, para mim parecia que não tinha solução. Mas eu ajoelhei no chão, ali no meu quarto, e orei ao Senhor. E conversei com Ele, chorei na presença dEle. E de repente Ele limpou aqueles pensamentos de tristeza, aquele sentimento de tristeza e os pensamentos ruins. Ele limpou do meu coração através de estar ajoelhada na presença de Deus. E orei com fé, muita fé mesmo. Tanto é que eu chorei na presença de Deus, eu conversei com Ele de todo o meu coração, em toda a minha alma. Naquele momento eu me dediquei mesmo à oração. E naquele momento, foi assim, fração de segundo, o Senhor limpou do meu coração aquela angústia e aquela tristeza, e eu pude perceber, eu pude sentir no meu coração, com a intimidade que eu tenho com Deus, eu pude sentir que naquele momento Ele estava resolvendo a minha situação. E eu fiquei tranquila e em paz. E de repente eu pude ficar sabendo, receber a notícia da solução daquilo que eu estava precisando. É confiar no Senhor, ajoelhar, orar, ter fé e confiança, e Ele tudo fará por nós. Aqui também a mulher cananeia, a mulher samaritana, que ajoelharam-se para suplicar a Jesus e a Elias. Respectivamente está escrito em Mateus 15, versículo 25. Então elas oraram para poder também falar com Jesus e com Elias, e Deus abençoou-as poderosamente. Estevão ajoelhou enquanto era apedrejado para pedir perdão por os seus agressores. Ele estava orando, pedindo perdão para os seus agressores. Aquele povo naquela hora, ele mesmo ajoelhado, em sofrimento ali, com aquele povo agredindo ele, mas ele ainda usou o poder do perdão para aquele povo, que está escrito no livro de Atos, capítulo 7, versículo 5. Então, o Senhor Deus, Ele é misericordioso para nos abençoar, para nos ajudar em oração. E aqui ainda tem mais um relato. Oração de joelho demonstra um quebrantamento, uma postura de dependência total de Deus. Nós temos a força da carne
e a força do Espírito. A força da carne, às vezes, é fazer coisas materiais, ter vontade de fazer coisas materiais. E muitas vezes, quando as pessoas estão bravas, faz coisas desagradáveis por estar brava, porque a força da carne que está agindo. E quando a gente ora, ajoelha e ora e busca a Deus de coração, o Senhor vem a quebranta a nossa carne e faz com que o nosso espírito fique forte na presença de Deus. Porque aí a gente está ali aquebrantado, com uma postura de dependência total de Deus. A gente entra quando tem o quebrantamento em nossos corações, a gente entra por uma postura de dependência total de Deus. E pensou que bênção, que nível, que maravilha a gente chega ter uma dependência total de Deus, uma confiança pura nele, aquele Deus que faz tudo por nós, sendo em meio de adoração, que embora não seja a única forma de orar, embora essa não seja a única forma de orar, mas nós temos a dependência de oração, porque tem lugar que você não vai poder ajoelhar para orar, mas com aquela fé que você tem no coração, aí você faz a oração, o pedido, a conversa com Deus, a intimidade com Deus que a gente tem, que muitas vezes você tem que orar em silêncio, só na sua mente, no seu coração ligado com Deus. Outra hora você pode falar, né, em oração. Então tem várias formas de você falar com Deus, mas essa forma de a gente ajoelhar e falar com Deus é um quebrantamento muito forte em nosso corpo, em nossa carne, para que o nosso corpo, a nossa carne fica mais acalma, e o nosso espírito fica mais forte na presença de Deus. Esse quebrantamento da nossa carne, quando eu falo isso, é porque o Senhor já fez essa transformação no meu coração. Ele fez essa mudança em minha vida. E o Senhor me fez entender, uma coisa muito importante também, é que o Senhor me fez entender a forma de acalmar, a forma de quebrantar o poder da carne e ter um espírito reto, um espírito que ama Deus sobre todas as coisas e que tenha paz no coração, que saiba pedir, né, para Deus as bênçãos, a graça, a unção do Espírito Santo e sentir aquela comunhão e sentir que Ele atende a gente no momento em que a gente está pedindo, dedicar somente a adoração ao Senhor, e Ele conhece o profundo do nosso coração e vem nos atender. Quando a gente fala sobre a dependência total de Deus, sendo em meio a uma adoração, se nós temos essa submissão com Deus, aí nós conseguimos sentir a tua presença, sentir que Ele resolve problemas, porque Ele tem resolvido problemas meus e tem resolvido problemas de pessoas que às vezes eu faço oração, que eu faço pedido, o Senhor tem abençoado poderosamente. Quem permanece de joelho na presença de Deus, permanece de pé diante de qualquer circunstância ou problema. Olha que importante. E eu achei tão bonita essa parte que fala aqui na palavra do Senhor, que quem permanece de joelho na presença de Deus, permanece de pé em qualquer circunstância ou problema. Já imaginou? Qualquer problema, qualquer circunstância, você ajoelhou e está orando, diante da situação, você vai permanecer de pé, porque você vai ter firmeza e confiança naquilo que você está fazendo. É maravilhoso. Essa postura simboliza humildade, adoração, reconhecimento de limitações e confiança total no Criador, sendo considerado uma
das armas mais poderosas contra o inimigo. Essa palavra é poderosa e santa, porque aqui você vai perceber a arma que você pode usar contra o inimigo, sem violência, sem maldade, mas ajoelhado em oração, buscando a sua presença. Eu amei essa parte, toda essa leitura eu amei demais, por gostar muito de oração, por ter confiança no Senhor. Então eu pude ver que essa palavra diz dessa forma, essa postura que simboliza a humildade, a adoração, o reconhecimento. É maravilhoso reconhecer de limitações que a gente tem na presença de Deus, né? O ser humano, ele é bastante limitado na presença de Deus. Ele no mundo, na vida, o ser humano é limitado diante de Deus. O poder dele é supremo, mas são poucas pessoas que compreendem isso. Quem compreende vê a maravilha, a grandeza de Deus, as nossas limitações, confiança. Nós temos que ter a confiança total no Criador, sendo considerado isso que nós temos, que eu estou falando aqui, sendo considerado uma das armas mais poderosas contra o inimigo. Tendo tudo isso na presença de Deus é maravilhoso. Basta crer. É uma sequência de coisas. As primeiras palavras que a gente fala sobre, as primeiras palavras que eu gravei aqui para falar com vocês, fala sempre de aceitar Jesus como Salvador da nossa alma. E depois a gente acreditar na sua palavra, na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, e a gente vai recebendo as instruções dessa forma. Hoje a instrução foi estar de joelho na presença de Deus. Aí a gente consegue ter essa arma poderosa, entrando ser uma pessoa humilde na presença de Deus, uma pessoa humilde com sabedoria, né? A sabedoria que vem do céu. Nesse momento eu quero fazer uma oração de agradecimento e abençoando você que vai estar assistindo essa meditação dessas palavras, e que eu quero pedir para o Espírito Santo falar poderosamente no seu coração e dar a você o entendimento e a sabedoria para compreender o que eu estou querendo passar sobre essa meditação. O quanto nós somos importantes para Deus, mas o quanto também nós somos pessoas com limitações na presença dele. Mas ele é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente, e ele nos ajuda sempre que precisamos. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer este momento de meditação aqui nesta palavra. Eu quero agradecer, Pai, pela revelação da tua palavra em nossas vidas, porque o Senhor é bom, porque eterna é a sua misericórdia, e que cada pessoa que assistir essa meditação da palavra, que a palavra de Deus é uma luz para o nosso caminho, ela é uma lâmpada para os nossos pés, e que o Senhor possa continuar iluminando o nosso caminho, a nossa mente, o nosso coração, o nosso sentimento. Meu Deus, é no nome de Jesus que eu te peço essa bênção e te agradeço. Amém e graças a Deus.